A Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo apresentou um programa muito bom, com Delcio Soares, Dona Marília, Hugo Laércio e Kátia Martins, transmissão da Web Rádio Cristo Consolador. Eles apresentaram o programa Estudando a Codificação Espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós vamos reproduzir aqui na página Estação da Luz Espírita esse programa, dispensa comentário. E aí eu quero lhe agradecer por ter nos acompanhado aqui ao longo da apresentação dos nossos trabalhos, o acompanhamento que você nos dá. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. Lembrando que a nossa página não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Portanto, vamos ao programa 106, programa Estudando a Codificação Espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Olá, meus irmãos, muito bom dia. Estamos iniciando aqui pelo Web Rádio Cristo Consolador, nesta manhã de segunda-feira, mais um programa Estudando a Codificação Espírita. E hoje nós estamos aqui entre os irmãos da caminhada, estudando aí o Evangelho segundo o Espiritismo, já agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, por mais essa oportunidade, desse amanhecer, desse novo aprendizado que temos aí pela nossa frente no dia de hoje. E já agradecendo a você que nos acompanha aí pelos canais, pelo canal do YouTube da Rádio Cristo Consolador, também pelo Facebook. São os meios de transmissões que nós fazemos aqui, as nossas lives, os nossos aprendizados, os nossos estudos. E você pode encontrar-nos lá no canal, digitando youtube.com/Web Rádio Cristo Consolador. Se inscrevam, ativem o sininho para receber as notificações dos programas feitos aqui ao vivo e também participar dos programas anteriores que ficam lá nas playlists gravados, para o estudo, para o aprendizado. Então, a gente só tem que agradecer a Deus. E como estamos em companheiros aqui na caminhada, já ao meu lado, minha esposa Marília. Bom dia, Marília. Bom dia, Delcio. Bom dia, Hugo. Bom dia, nossa querida Kátia, que está retomando. Que nós possamos ter um dia abençoado nesse 23/8/2021, com esse sol maravilhoso lá fora, que venha nos aquecer, nos iluminar, mas acima de tudo, que esse sol do conhecimento, que a luz do Evangelho possa estar nos amparando, nos fortalecendo e nos direcionando sempre ao caminho da evolução, nessa morada da casa do Pai, que é onde um dia nós retomaremos, e somente através do conhecimento e da prática desse conhecimento é que nós iremos nos melhorar cada vez mais. Então, bom dia, Kátia. Bom dia, Delson, Marília, Hugo. Obrigado pela oportunidade aqui de estar aprendendo junto com vocês, de estar junto com os nossos ouvintes da rádio. É muito importante esse conhecimento para a gente tentar, ao menos, pôr em prática. Uma parte delas já é de grande valia para nós, e a gente vê que nas provações do nosso dia a dia, como que é importante a gente lembrar do espiritismo, dos ideais, do destino que as nossas almas têm. Eu agradeço principalmente semana passada que vocês me deram aí uma prova do carinho de vocês no momento de desafio que eu atravessei em família e que foi muito importante para estar aqui hoje, mais fortalecida, e estou me sentindo bem acolhida. Muito obrigada a todos. A gente que agradece, Kátia, porque, como disse, sozinho ninguém faz nada, Então, juntos nós somamos, nós multiplicamos, nós dividimos, ou seja, nós desdobramos aí no aprendizado da vida, Estamos sempre na caminhada. Mas bom dia, Hugo. Bom dia, pai, bom dia, mãe, bom dia, Kátia, bom dia a todos que estão nos acompanhando nessa manhã. Muito bem, então iniciando os nossos trabalhos, já vamos aqui a nossa prece inicial, primeira leitura inicial aqui, para que a nossa irmã Kátia possa fazer a prece inicial. E aqui do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, nós encontramos aqui na mensagem 117, no capítulo, a mensagem titulada de Em Família. E vamos ver aqui o que Emmanuel nos traz aqui,
para a nossa reflexão e a nossa preparação de hoje. E assim diz: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Está lá na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, no versículo 4. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou de 1.000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas, entretanto, não alude à piedade que chora, sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhes agregam ao ciclo pessoal através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar eterno, ou melhor, terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não consegue ser úteis, nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares. No dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Olha que essa mensagem já vem bem de título aquilo que nós vamos estudar hoje, né? E foi aberto aleatório aqui. Então, é como diz os benfeitores espirituais. Se nós somos uma sociedade miniatura, né? E essa sociedade começa aqui debaixo desse teto, debaixo dessa casa, entre esse agrupamento familiar que nós temos, é aqui que é a primeira escola que nós encontramos. É aqui que vamos vivenciar as primeiras dificuldades da encarnação. Mas é aqui também que nós vamos vencer, aprendendo, exemplificando, né? Traçando diretrizes para a nossa caminhada. Porque não há como medir um equilíbrio espiritual na sociedade se dentro do nosso lar nós vamos viver aí verdadeiros desequilíbrios. Não. O verdadeiro equilíbrio é esse que sai desses pilares, das orientações, da convivência entre pai, entre filho, entre esposo, esposa, irmãos. E assim sucessivamente nós vamos nos melhorando. Essa mensagem é muito linda, muito confortadora, porque nos traz aí muito alento, né? Porque ninguém está imune a passar pelos desafios. Vamos lembrar que nossas encarnações entre famílias são compromissos espirituais e misericórdia divina para o reajustamento uns com os outros. Às vezes, dentro dos lares, tem emaranhados de dificuldades de inimigos espirituais, que a encarnação nos oferece a oportunidade para aprender. E nesse sentido, é que nós temos que refazer, nós temos que reconduzir toda a nossa proposta de aprendizado, porque é daqui que nós vamos avançando, eliminando as fraquezas, né, as dificuldades que por outrora nós construímos, nós adquirimos, e avançando
a luz do Evangelho construindo esse reino dentro de cada um de nós. Kátia, a palavra está com você. Então vamos nessa sintonia de paz e de amor, que nós vamos conquistando pouco a pouco na prática do bem, na consciência de que devemos manter o nosso caminho na retidão. E lendo essa mensagem, vemos que como é importante o aprendizado do amor dentro do lar, do perdão, da caridade, da fraternidade. E que essas energias que rondam o nosso lar possam ser auxiliadas, nos auxiliem e possam ser captadas por nós o mais brevemente possível. Que nós não deixemos passar a oportunidade do bem e do amor, mesmo que os desafios cheguem na nossa vida, mesmo que aquele ente querido no nosso lar seja de trato difícil, mas que a gente possa compreender-lhe que também no seu coração vai amarguras, vai dor, vai sofrimento. Quando nós nos propusemos a aprender, a compreender, a gente percebe que o outro também sofre assim como nós. E assim, nós vamos nesse halo de amor, convivendo melhor, convivendo fraternalmente e aproveitando a nossa encarnação o mais possível para que a gente possa adiantar o nosso caminho, para que não cheguemos do outro lado da vida arrependidos, carregando culpa e remorso, porque deixamos passar a oportunidade de aprendermos com os nossos irmãos de caminhada e assim evoluir. Que nesse programa hoje nós possamos ter o aprendizado necessário, porque o tema vem de encontro às nossas necessidades, que nos pede o concurso da nossa colaboração no aprendizado e na prática do bem, nessa vivência majestosa com o nosso Mestre Jesus, que nos conforta, que nos abraça a nossa alma. E assim vamos agradecendo com a prece que o nosso Mestre querido nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu reino, a honra, a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que tenhamos um bom programa hoje, de muito aprendizado e de muito amor. Graças a Deus, gratidão, Kátia. Marília vai fazer um ponto aqui do livro, né, da leitura do Evangelho, para que nós possamos fazer uma pequena reflexão e já adentrar o nosso estudo. Né? No capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Instruções dos Espíritos, item 8, a lei de amor. Lázaro, Paris, 1962. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Na sua origem, o homem possui instintos. Mais avançado e corrompido, possui sensações. Mais instruído e purificado, possui sentimentos. No ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos surge o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. A lei de amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Feliz daquele que, no decorrer de sua vida, ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo.
Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos se emocionaram e os mártires, cheios de esperança, desceram ao circo. Tá bom? É bom. Quer comentar alguma coisa da mensagem ou deixa do Hugo direto? Você sabe. Deixa o Hugo. Vamos lá, Vai Hugo. ficar muito longo. Bom, é interessante essa mensagem, né? Porque vem nos falar sobre essa renúncia, esse sacrifício, né? Que sempre que, até ligando um pouquinho com o tema de hoje, né? Quando nós estamos nesses mundos de provas, expiações, né? E com as dificuldades naturais desses caminhos, né? Desses planetas onde a materialidade ainda se manifesta, somente com a renúncia, né? Com amor, muitas vezes com o sacrifício da própria vida, que o espírito ele muda essa conduta, né? Muda esse caminho, muda essa direção, né? Sem muitas vezes com grandes sacrifícios, porque a tendência natural desses mundos, né, é que ainda haja muito predomínio da matéria, do egoísmo, né, das dores, das dificuldades. Então essa mensagem também vem nos falar sobre isso, né? O que esses sacrifícios, essas renúncias que nós temos que fazer muitas vezes para conseguirmos mudar esse caminho, essa direção espiritual que estamos seguindo. E não há, né, vitória, não há transformação sem algum tipo de renúncia, sem algum tipo de transformação, né, sem que nós mudemos, né, a nossa paisagem mental também para outras fontes de aprendizado, para outros caminhos. É sempre um desafio para todos os espíritos, né, realizarem essa transformação, porque realmente requer, né, essa mudança de paradigma, essa mudança de caminho, aí, de escolhas. Muitas vezes, né, na maior parte das vezes, nossas escolhas estão ligadas com a nossa visão de mundo muito materializada, né, muito conectada com as coisas da Terra, e é uma dificuldade para todos os espíritos, para todo aquele que quer, né, se desvencilhar dessa visão, né, estreita, desse caminho estreito. Então, desse caminho, na verdade, largo, né, desse caminho cheio de escolhas, mas escolhas ligadas à matéria. E aí vem essa dificuldade para essa transformação, né, e muitas vezes somente com o sacrifício que esses espíritos conseguem, né, se modificar, mudar a sua paisagem interna para outras veredas, para outras escolhas. Pai? Muito bem, Hugo. Então, nós estamos estudando, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, e hoje nós vamos estudar o item 13, 14 e 15, que vai falar exatamente desses temas que já estamos abordando aqui, né? Mundo de expiações e provas. Lembrando a todos que é uma forma da nossa evolução, é a encarnação e as reencarnações que nós temos, né? Então, nós vamos reencarnando em mundos até chegar, né? Como é a proposta das reencarnações, é levar a nossa evolução por completo até chegar nos mundos felizes, né? Onde não mais haverá nem dor, nem ranger de dentes. Mas, enquanto isso, nós estamos matriculados nessa escola, na Terra, né? Eu costumo aqui, eu penso que é como se nós morássemos na periferia da periferia, né? E aí nós vamos avançando, melhorando de condição, e aqui eu estou falando na condição material para que a gente possa fazer um exemplo, né? E aí eu tenho condição de mudar para um bairro melhor, para uma casa melhor, para mais perto da escola, né? Fica mais perto do transporte, do aprendizado, e aí eu já não deixo de morar na periferia, já vou mudando para o bairro, né, mais evoluído, mais satisfatório para o aprendizado, não só meu, mas também de toda a família. E assim é a nossa reencarnação, só que no sentido espiritual, né? Opa, se eu já reencarnei em mundos primitivos, já estou encarnado na Terra. E essa encarnação na Terra ainda é o subúrbio, não é um bairro, né? Classe A. Classe A não, nós ainda estamos aqui no alfavela, né? Na alfavela dos bairros ainda. E aí o que é que precisamos? Precisamos aprender, evoluir,
daqui a pouco nós já estamos lá um pouquinho mais perto lá do Alphaville, né? No sentido assim, como esse programa vai de mundo afora, estamos falando de um bairro mais de classe superior aqui em São Paulo, né? Que é o bairro de Alphaville. Mas só para a gente entender, se processa dessa forma, nós temos que abrir a nossa mente para compreender o caminho da evolução. Vamos passar por todos os aprendizados, né? E é através desse aprendizado que nós vamos chegando a esses mundos melhores. Mas nós devemos agradecer a Deus, que é a oportunidade que nós temos, né, desse bairro ainda precário que nós moramos, desse mundo, dessa terra ainda bastante precariedade, mas tudo isso é culpa nossa. É pelo atraso moral que ainda temos. Já éramos terceiro milênio, já estamos no terceiro milênio, já éramos para estar bem mais adiantados, porque ensinamentos não nos faltam. O Evangelho está aí desde a vinda do Cristo, desde o Consolador Prometido, né? O Espiritismo vem rasgando aí os véus, vem limpando as dificuldades que nós temos de enxergar, de aprender, de entender, mas, infelizmente, nós ainda somos renitentes, alunos atrasados, reprovamos, né, nas nossas provas e temos aqui nova oportunidade para isso. Caminhando para o aprendizado, que é a destinação de todos nós. Só tem um sentido nós estarmos aqui, aprender. Aprender. Na medida que nós vamos aprendendo e evoluindo, nós vamos deixando todas as dificuldades de lado. Mas, enquanto isso, falta amor, falta tolerância, falta aceitação, falta compreensão, falta tanta coisa entre nós. E aí, quando surgem as dificuldades maiores para vivenciar, nós saímos loucamente dizendo por que está acontecendo tudo isso, por que... Gente, os acontecimentos do mundo simplesmente são pelos nossos próprios equívocos. Poderia estar acontecendo? Até poderia, ou não, se a gente já tivesse aprendido um pouquinho da lição. Eu me lembro muito daquelas questões que era trazido em 2012, em 2000 não sei quanto, e vinha fim do mundo, aquelas questões todas, né? Nós sabemos que o mundo não tem fim, né? E aí foi perguntado ao próprio Chico sobre essas questões e ele esclareceu. Vai depender de cada um de nós. Os acontecimentos da Terra são realmente frutos de tudo que fizemos com ela, né? Porque a natureza e a escola, se eu chegar na escola e começar a quebrar minha carteira, onde eu vou sentar, onde eu vou estudar, logicamente eu vou ficar de pé. Porque a diretoria não vai me dar outra por capricho. Se eu começar a rabiscar as paredes... E ainda é punido por isso. Ainda sou punido por isso, né? Se eu começar a rabiscar as paredes toda, é claro que vai ter que ser feita uma reparação. E eles vão cobrar de mim essa reparação, ou dos meus pais, sei lá de quem, alguém vai ter que fazer isso. E o que é que nós estamos fazendo até mesmo com a nossa Terra? Com o planeta, né? Com o planeta. Exatamente essa comparação como eu fiz aqui com a escola. Nós estamos ainda estamos agredindo o planeta. Na medida que nós vamos avançar, com certeza nós vamos começar a fazer as reparações precisas, porque não é Deus que vai fazer. Quem tem que fazer é nós. Não foi Deus que destruiu. Deus criou perfeitamente. Quem destruiu foram nós. Mas eu vou abrir aí para a Kátia e passar para os irmãos para que a gente possa expandir essa nossa reflexão, esses nossos diálogos. Com você, Kátia. Eu lembrei de uma coisa que a gente estava comentando aqui esses dias em família. Nós estamos na ZL do planeta, ou na classificação dos mundos. Pois é, mas sem preconceito, né? Mas é porque realmente a nossa parte aqui do estado de São Paulo sofre um pouco de preconceito, mas somos pessoas também tentando melhorar, né? Tentando buscar nesse caminho ser melhores, não só financeiramente, mas principalmente espiritualmente, né? Agora, com relação ao nosso tema de hoje, a reencarnação é um presente que nós recebemos de Deus, para a gente evoluir, para a gente melhorar como pessoa, como espírito,
buscar no aprendizado, aplicar na nossa vida tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar, que a gente tem tantas lembranças todo momento, né? A gente sabe que Jesus sempre deixou alguma coisa grafada para nós, para a gente relembrar de como a gente pode se comportar melhor nesse mundo. Só que nós, por conta do nosso livre-arbítrio, a gente acaba fazendo aquilo que a gente acha que é melhor. E nessa condição, a gente pode acertar, mas como a gente também pode errar no nosso caminho, né? Por ignorância, ou mesmo consciente dos nossos erros, fazendo aquilo que nós estamos fazendo conscientemente, sabendo que está errando, mas persistindo no erro. A gente gera ações, né, na nossa vida. As boas ficam aí coletadas, né, e ficam na nossa balança, mas aquelas más escolhas que a gente faz gera uma reação que exige de nós o processo de reparação. E a gente, com isso, vai estagiar nos mundos, né? E quanto mais nós erramos, mais persistindo no mundo de provas, a gente vai ficar. Provas e expiações. A gente gera provas por conta da nossa falta de vontade de caminhar no bem, a nossa inércia, a nossa preguiça, nosso espírito fica ali naquela situação de comodismo, né, conforme dizem, né, a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Só que com isso a gente gera uma sentença tão grave na nossa vida que vai fazendo com que a gente só atrase a nossa evolução. E as provas consistem para o espírito preguiçoso, rebelde, uma impulsão, né, um empurrão para frente mesmo, para se reerguer, para raciocinar, para verificar o que está fazendo, né, nas vidas que tem, nas reencarnações que Deus nos dá, o que nós estamos fazendo, para a gente raciocinar, para a gente pensar. E a expiação serve para o espírito criminoso que comete uma falta grave, um modo de reparação que traz também sofrimento e dor, e só que vai causar para nós um abalo um pouco mais forte, né? Quando a gente transgride uma das leis de Deus, uma das leis da natureza, fazendo com que a gente gere um caminho onde vai ter expiações para a gente passar. Enfim, mundo de provas e expiações, nós vamos estar sempre no mesmo local, como é o caso do nosso planeta Terra. E daí, se a gente quer ter noção de o que é prova, o que é expiação e o que consiste esse mundo, é só a gente observar a natureza dos espíritos que estão no nosso planeta. Tem pessoas, né, predomina a inteligência, onde a gente vê, né, muitos inventos, mas a gente percebe também, ao lado da inteligência, que o senso moral ainda não predomina. Ainda está brigando ainda com o lado faltoso do nosso espírito, com o lado maldoso, muitas vezes, espíritos renitentes aí, que são refratários aí a qualquer condição de melhoria, qualquer forma de se melhorar, ficam persistindo no mal, insistindo, né, nesse erro, como a gente vê ainda hoje. Então, o nosso planeta Terra é bem que exemplo disso, dessa categoria nos mundos de provas e expiações. E a gente percebe que o bem ainda está patinando, porque a gente está muito fraco ainda. Uma vez eu vi que o bem é muito tímido em relação à audácia do mal. Então, para o bem poder sobressair sobre o lado mal, a gente precisa de trabalhar mais, precisa de demonstrar mais. Logicamente que o bem que a gente faz, a gente não precisa de ficar mostrando, né? Porque Jesus ensinou que a sua mão direita não saiba o que faz a esquerda. Tudo bem. Mas as nossas ações, elas podem sim fazer com que outras que estão ao nosso lado possam querer também fazer, sejam incentivadas a caminhar no bem, sem alarde, mas mostrando assim um lado positivo, vendo que a gente sabe que o bem também contagia, assim como o mal. Então, a gente, com os nossos exemplos, sem alarde, sem falácia, a gente pode incentivar o nosso próximo a fazer o bem. E com isso, a gente fazer um caminho para tentar sair do buraco, muitas vezes, em que a gente se mete por
incúria dos nossos processos aí, nosso descuido na vida, e a gente tentar mudar, que é o que está acontecendo com o nosso planeta também, onde há manifestações do bem já despontando aqui e acolá, pessoas que estão lutando a favor da natureza, a favor dos animais, a favor da velhice desamparada, a favor da criança abandonada, dos lares desfeitos, profissionais aí que dedicam os seus conhecimentos, né, na área da psicologia, na área da assistência social, e vários outros setores tentando auxiliar o próximo. Então, a gente pode se engajar nesses projetos, a gente pode também tentar fazer nossa parte, e daí a gente pode modificar o ambiente. Então, é a questão do bem que está tentando, assim, já sair. A gente estava na superfície, tentando respirar um pouquinho de ar, agora a gente está tentando levantar um pouco a cabeça acima, respirando um pouco melhor e mostrando que existe o bem, e que nesse mundo de provas e expiações, apesar das dificuldades que nós atravessamos, nós temos o bem que a gente pode fazer. Mas ainda, como o nosso grau ainda não é dos melhores, mas já estamos assim despontando para uma ascensão, tentando alertar, né, a nos alertarmos das dificuldades que nós vamos encontrar se nós persistirmos no erro. Nós vamos buscando aí nesses conhecimentos o aprendizado, não talvez para essa encarnação já ter resultados 100% satisfatórios, mas já alimentando, já criando uma bagagem para uma próxima reencarnação, ou nesse planeta, ou em planetas melhores. Então, essas são as dificuldades para quem atravessa a encarnação no mundo de provas e expiações. A nossa maior dificuldade é tentar sair dessa condição e pôr em prática aquilo que a gente está aprendendo, né? No mundo de provas e expiações, a gente percebe que nós não estamos abandonados. De tempos em tempos vem missionários, a exemplo do nosso grande mestre Jesus, grande espírito de alta hierarquia, que veio aqui para elevar a condição das pessoas que estão aqui habitando, para aprender, para se melhorar, por conta do processo de transformação que Jesus já sabia que viria. E outros espíritos, né, de líderes de religiões, do nosso lado, né, do espiritismo, temos Chico Xavier, temos grandes nomes, o Divaldo, que está entre nós, né, sempre nos alertando, trazendo mensagens do alto. Então, a gente percebe que a luta do bem é muito grande. E para a gente poder fazer vencer isso, para tornar uma questão mais positiva no bem, a gente precisa de entronizar na nossa vida, né? Não deixar só para futuramente, na próxima encarnação, daqui a alguma década, ou quando aposentar, eu vou praticar o bem, não. Já começar agora, já começar a se preocupar com isso agora, porque esses espíritos vêm para trazer para nós lições, mas não para a gente deixar aí ao léu, né? Alguém pratica, menos eu, não. A gente precisa, sim, de aprender, né? De praticar e se conscientizar de que se nós persistirmos no erro, nós vamos sofrer, fazer aqueles que estão ao nosso entorno sofrer também, e vamos fazendo com que esse mundo fique muito mais pesado, muito mais difícil de se conviver, né? A gente precisa, assim, de buscar nesse aprendizado a melhoria. Tá certo que a categoria de mundo de provas e expiações, a mudança depende de nós mesmos. Não somos fracos, né? A gente pode fazer sozinho a nossa parte, e assim vai influenciando os outros a fazerem também. Quem sabe no futuro próximo a gente possa melhorar a nossa categoria de planeta com o nosso próprio esforço. Por enquanto, estamos aqui nesse mundo de provas e expiações. Dor e sofrimento ainda é muito grande, nós vemos que nós sofremos ainda por conta de doenças, sofremos por conta dos desencarnes, ainda é um motivo de dor, mesmo que eu percebi, né, que na semana passada que eu estive fora do programa por esses desafios de família, por desencarne também. Então a gente percebe o quê? Que mesmo com conhecimento de que nós não estamos desamparados, que o destino dos espíritos está guardado, temos um destino certo indicado por Deus, vamos ser auxiliados pela espiritualidade amiga, vamos ser confortados pelos nossos entes queridos, mas nós ainda nos debatemos, sofremos, demonstrando ainda que a nossa fé é muito rasa, a nossa fé ainda é pouca. Então, essa é a nossa categoria.
ainda de deixar o sofrimento bater a nossa porta, ficar se demorando no nosso coração por conta da incompreensão, da rebeldia, da nossa falta de fé. Então, essa é a condição do nosso mundo. Mas vamos caminhando, né? Vamos aprendendo a aproveitar as oportunidades, porque é nas provações que a gente aprende de verdade. Se nós passamos provas, é porque nós estamos necessitando. Nós estamos em busca de melhoria. Se é necessário, então devemos aproveitar. A própria situação já indica o que nós precisamos de aprender. E é por isso que a gente está aqui, né? Vivenciando, atravessando esses momentos, para que um dia nós possamos ser, se passarmos da melhor maneira possível, sermos merecedores, né, de um local melhor. Por enquanto, nós devemos usar com responsabilidade nosso livre-arbítrio, para que as nossas ações e reações, que ficam gravadas no tempo e no espaço, sejam as melhores possíveis, para que o nosso sofrimento não seja perene, seja temporário, e alcancemos um dia um local melhor para se viver. Mas, por enquanto, vamos trabalhando aqui no nosso mundinho, de provas e expiações, o nosso amado planeta, que tem a sua beleza, tem a sua graça aí, e eu amo muito esse planeta. É a nossa casa, a gente precisa de valorizar, né? Deus que deu, Deus que nos presenteou, então a gente precisa aproveitar. Passo a palavra aí para os meus amigos, e muito obrigada. Deixar a palavra com o Hugo, né? Eu gostei muito da questão da aposentadoria, né? Nós sabemos que aposentadoria para o espírito não existe, né? A aposentadoria é só para o nosso corpo físico mesmo, mas o espírito precisa caminhar e a gente tem que, mesmo sabendo que já conquistando essa condição, né, de aposentadoria, nós não podemos estacionar. Devemos caminhar sempre, até porque se pararmos, trava tudo, né? Vamos lá, Hugo, fico com você. Bom, é interessante o que a Kátia comentou, né, que essa questão dos mundos de provas e expiações, né, né, a nossa vivência atual, né, se dá nesses mundos, né, no planeta Terra, se encontra nessa categoria, e é interessante porque nós tínhamos, né, na primeira fase, os mundos primitivos, né, e aí nos lembra, né, a época de, não só do lado das cavernas, né, as primeiras reencarnações, mas também as primeiras civilizações, né? Então, nós verificamos ao longo da história humana, né, o Egito, né, e muitas outras civilizações que tiveram, né, alguns séculos atrás aí, que foram marcadas o quê? Pela escravidão, pela violência, né, pela brutalidade no geral da sociedade, né, pela vida curta, né, dos espíritos que estavam encarnados naquele contexto, porque, né, não tinha médico, não tinha né, vários conhecimentos que hoje são coisas básicas para nós, mas que nós não sabíamos naquela época. Então, as encarnações, elas eram muito mais difíceis, muito mais curtas, né, com muito mais dificuldades do que nós encontramos hoje, sem nenhum tipo de conforto, né, muitas vezes era uma vida extremamente sofrida, né, extremamente dura, por conta da escravidão, da miséria, da fome, das dificuldades que encontrava, da falta de conhecimento, né, muitas vezes da falta de opções também. Então, o espírito, né, hoje, por exemplo, um espírito ele pode, né, decidir estudar, se especializar, né, até viajar ao mundo, ir para um outro lugar, fazer a vida em outro lugar. Naquela época, todas essas escolhas eram mais difíceis, né, ou muitas vezes impossíveis. Você nascia num lugar e por uma série de fatores você acabava vivendo naquele lugar, né, não... Hoje nós, né, reclamamos digamos assim, da mobilidade social, mas naquela época era muito mais difícil ter essa mobilidade, né, porque aqueles que tinham poder ali, né, às vezes era um poder até físico, né, não tinha outra forma de poder, e quando tinha esse poder, né, para uma pessoa conseguir mudar, né, a sua estrutura social ou familiar, né, era uma luta gigantesca, muitas vezes quase impossível. E por que isso, né? Porque os mundos primitivos, eles são marcados ainda por essa rudeza, né, por essa dificuldade da transformação e por essa falta de conhecimento até das leis físicas, né? Em compensação, o mundo de provas e expiações é um mundo ainda duro,
né, é um mundo ainda onde o mal predomina, é um mundo ainda, né, muito egoísta, mas já há alguma transformação. Então, as estruturas sociais começam a se transformar, né, o mundo começa a crescer, a se desenvolver, né, a própria civilização vai aprendendo novas ferramentas, novos manejos, a tecnologia surge, né, então hoje há avanços aí que, se nós fôssemos considerar na época né, das cavernas, nós já seríamos deuses, né, na época lá do Império Romano, né, de conhecimentos que nós angariamos, eletricidade, o eletromagnetismo, as tecnologias, questão do som, da luz, né, das forças que hoje nós já conseguimos conduzir, né, os veículos, né, as ferramentas que nós criamos, né, hoje nós mandamos né, satélites para o espaço para que nós possamos nos comunicar melhor, para que nós possamos, né, ter várias ferramentas aí, o celular, GPS, um monte de outras coisas, televisão, rádio, né, a nível global, que facilita uma série de processos que nós temos. Né? Nós já temos robôs que já fazem uma série de procedimentos, maquinários de vários tamanhos, e tudo isso é um processo de evolução. São ferramentas que já facilitam a vida material, que já nos ajudam, né, na nossa vida, né, e vão também transformando a sociedade. Mas, por outro lado, nós ainda não somos um mundo regenerado, nem muito menos um mundo feliz, ou seja, ainda há o predomínio da matéria, há o predomínio ainda de uma brutalidade, né, do egoísmo do ser humano. Então, nós já melhoramos muito, né, daquele povo primitivo, daquele mundo primitivo, onde só, né, a violência predominava, mas nós ainda não somos bons, né? Nós ainda não estamos no mundo onde o diálogo ele é predominante, né? Onde a abertura mental, onde né, o respeito às escolhas alheias, né, a fraternidade vença. Nós ainda estamos no meio termo aí, né, muito mais ainda voltados para a matéria. E por mais, né, nós estamos evoluindo, e aí é interessante porque nós também começamos a encontrar, né, uma série de diferenças, né, dentro da sociedade. Então, existem países, né, muito mais ainda primitivos, né, voltados lá para aqueles costumes, para aquela maneira de se viver lá atrás, tá, da época dos egípcios, dos romanos, ainda muito violento, né, e nós verificamos aí, né, até regiões aí do Oriente Médio que, né, por costumes não só religiosos, mas sociais, há uma série de discriminações, de guerras, de conflitos, de dificuldades. Também encontramos na nossa sociedade ocidental países que enfrentam as mesmas dificuldades, né, políticas, econômicas, ditaduras, né, dificuldades sociais, né, onde há essa discriminação também e violência, guerra civil também, né, mas existem outros países onde há já um equilíbrio, né, onde os espíritos são mais livres, onde os espíritos ainda não, né, não ainda estão moralizados, mas já tem uma certa disciplina social, já tem uma certa organização e conseguem conviver em paz, claro que ainda com, né, os seus preconceitos, as suas dificuldades, o seu egoísmo, né, a marca principal desse mundo nosso ainda é o egoísmo, de uma forma talvez diferente ou mais diversa do que o egoísmo lá né, de quando estávamos encarnados nessas encarnações, nessas condições, né, diferentes aí de mundos primitivos, né, aqui na Terra mesmo, mas nós já encontramos alguns traços de evolução, e é natural que esse processo de um mundo para outro, né, como o próprio Livro dos Espíritos nos fala, é um processo demorado, porque depende da individualidade de cada um, né, do processo de transformação. Então, nós precisamos aí de 20, 30, 40 encarnações para, né, mudar essa mentalidade que nós carregamos e, consequentemente, conforme nós vamos, né, mudando a nossa realidade, né, bem como a minha mãe leu a mensagem, né, no lar primeiro, né, na nossa sociedade interna, nos nossos laços íntimos, depois com os desconhecidos, até que se transforme numa nova norma social e que isso escale, né, até que chegue a nível nacional, a nível global, nessa nova postura, essa nova mentalidade. É assim que, aos poucos, a sociedade vai trazendo novos conceitos, vai mudando, né, vai aprendendo novos valores, vai também,
dominando as ferramentas que produz, inicialmente muito mais focado, né, como a nossa sociedade, na riqueza, né, no bem individual, né, na exploração, muitas vezes, mas com o tempo isso vai trazendo, né, benefícios a todos e vai sendo utilizado de outras formas. O que marca também o mundo, né, de provas e expiações é justamente isso, essa luta, né, entre o bem e o mal. Já há certo progresso, mas não é o suficiente para que, né, o bem se consolide, mas também já não é tão bruto, né, quanto era no passado. Mas claro que também isso varia muito de país para país, de região para região. Existem regiões ainda no nosso mundo que estão vivendo como lá atrás, né, há séculos atrás ainda, e já existem outros lugares e que estão mais avançados, né, trazendo novas estruturas sociais, né, que muitas vezes nós acabamos até invejando, né, no sentido de que gostaríamos de que a nossa sociedade já fosse mais organizada dessa forma, mas é algo que leva tempo, né, algo que depende da transformação de cada espírito, nos preparando, né, pouco a pouco, reencarnação a reencarnação, para que a gente abra a nossa mente, a gente, né, tenha esse respeito, aprenda a viver em sociedade, né, aprenda a utilizar as ferramentas da melhor forma possível, né, que hoje nós já temos aí graças né, ao esforço de vários espíritos, né, e da abnegação também de muitos espíritos, para que nós possamos aos pouquinhos ir transformando, né, essa realidade até que a gente lá no futuro, né, possa viver numa sociedade de um mundo regenerado, né, mas eu não vou comentar muito sobre isso, porque provavelmente é o tema da semana que vem, né, mas é passo a passo que o espírito e a sociedade vão se transformando. E aí nós verificamos, né, que nós já tivemos vários pensadores, vários filósofos, vários emissários do plano espiritual, né, Jesus Cristo, Buda e tantos outros em várias religiões, né, no próprio espiritismo também nós temos os nossos emissários, né, que estão aí fazendo contribuições para o progresso, né, em várias correntes filosóficas, várias ideias, né, ou seja, há várias possibilidades já, né, hoje nós temos os livros, temos a comunicação que nos traz conhecimento, né, que nós já temos possibilidades de ter um conforto maior, né, hoje nós temos o fogão, né, nós temos a geladeira, nós temos, né, coisas que parecem simples, mas se nós olharmos na história, né, como nós estocávamos comida, como nós obtínhamos comida, né, como nós trocávamos, né, as coisas, né, hoje nós não precisamos mais das charretes, nós já temos carros aí modernos, né, que nos levam de um lado para outro, queremos ir para um outro país, né, nós precisamos passar uma verdadeira odisseia de meses, né, tentando ir para aquele lugar, nem sabendo se vai chegar lá. Hoje, em questão de horas, nós estamos, né, ou de um dia, nós estamos do outro lado do mundo, né, tudo isso são avanços, são possibilidades que nós já conquistamos, que representam algum progresso, né, e esse ainda não é o progresso, né, suficiente para que nós sejamos felizes, né, felizes no sentido, né, de equilibrados também conosco mesmo, né, ainda não essas conquistas, esses passos que nós demos, ainda não vão nos levar a esse caminho que nós almejamos, mas em vista do passado, nós já fizemos grandes progressos e já representa, sim, né, uma certa felicidade, né, uma certa aventurança, né, que nós já temos, que lá no passado nós não tínhamos, né? Então nós temos que ser gratos, como, né, a Kátia comentou também, a mãe e o pai, né? Nós temos que ser felizes por esse progresso, pequeno, mas, né, já possível aí que nós temos, né? E fica até a reflexão, né? Imagina que hoje, né, nós estivéssemos aí como nos realities da vida, né? Nós fôssemos jogados numa selva, né, e agora se vira, né? O quanto seria doloroso, o quanto seria difícil, né, para a gente voltar nesse estágio. Então, né, apesar das dificuldades, né, esse estágio em que nós estamos no mundo de provas e expiações já traz, sim, né, muitas possibilidades positivas, já é uma vitória muito grande, né, nós já podemos construir a nossa vida com muito mais liberdade, com muito mais opções e até mobilidade social, transformações na nossa existência que no passado nós não tínhamos, né? Hoje, por exemplo, né, até apesar da luta, das correrias do dia a dia, né, hoje já tem certas convenções, né, nós trabalhamos normalmente 8 horas por dia,
né? Temos o horário do almoço, temos o horário do descanso, temos o final de semana. Se nós formos olhar, por exemplo, lá na época da Revolução Industrial, era 16, 18 horas seguidas, né? Homens, mulheres, crianças, né? Sem lanchinho, sem pausa para beber água, sem nada. Então, quando nós analisamos tudo isso, nesse contexto, e já existe uma série de indicadores aí que a ONU e outros órgãos vêm acompanhando, o mundo está melhorando sim. Não da forma que nós queremos, não na velocidade que nós queremos, mas o mundo já fez muito progresso. E isso é natural, conforme os espíritos vão progredindo, vão, né, desenvolvendo a intelectualidade, a moralidade, né, vão desenvolvendo também os aspectos religiosos e morais, vão, né, havendo novas revoluções, novas transformações. E tudo isso faz parte, né, da transformação do ser humano, da sociedade e do próprio progresso espiritual que cada um de nós está buscando, ainda cheio de tropeço, cheio de dificuldades, ainda, né, com os nossos erros, nossas limitações, mas já há algum progresso. Nenhum de nós, né, nós ainda podemos ser extremamente violentos, mas não somos já, digamos assim, né, 100% violentos, ou já a qualquer momento violento por padrão. Nós já fizemos certas transformações, né, que podem parecer pouco, mas na somatória já nos tirou daquele mundo primitivo e já nos ajuda a estar no mundo aí de provas e expiações, e logo, logo aí, né, nos próximos séculos, entrarmos no mundo de regeneração, porque as coisas estão evoluindo, né, e aqueles espíritos que quiserem, né, vão ter todas as ferramentas e todas as possibilidades para realizarem essa evolução. E graças a Deus que hoje nós temos essas possibilidades, né, nós temos roupa, temos uma casa, temos ferramentas, temos possibilidade, né, de ter várias coisas e de viver várias experiências, né, de ter uma vida equilibrada dentro de certos limites, né, e muitos também dos problemas que nós encontramos, né, hoje, nesse mundo de provas e expiações, não é por falta de recursos, né, é justamente pelo nosso egoísmo, é porque, né, nós que enchemos a cara, nós que, né, nos drogamos, nós que nos desequilibramos, nós que procuramos a violência, ou seja, nós já temos escolhas, né, mas nós ainda fazemos muitas escolhas erradas, né, e por isso que nós ainda sofremos quando nós aprendermos a viver em equilíbrio, né, de acordo com essas leis espirituais, né, eu acho que como meu pai comentou, né, como alunos disciplinados ali na sala de aula, né, aprendendo as lições e progredindo a cada vez mais, né, tendo equilíbrio, satisfação em verificar esse progresso que nós fazemos, né, e as notas boas, consequentemente, que nós tiramos, isso vai impulsionar a nossa evolução e vai nos tirar dessa condição, tanto individualmente, né, quanto espiritualmente, porque nós vamos criando uma vida mais equilibrada nas nossas relações familiares, sociais, né, gerais aí de trabalho também, e ao pouco a sociedade também ao nosso redor vai se transformando nessa sociedade mais equilibrada, mais serena, para que a evolução ocorra. Então é bem interessante, né, esse ponto que nós estamos, que é um ponto de virada, né, onde depende do nosso livre-arbítrio, depende da escolha de cada um de nós, né, como sempre foi, mas hoje fica mais perceptível o impacto dessas escolhas também, tanto para o equilíbrio quanto para o desequilíbrio. E todos nós temos escolhas, não há espírito que não tenha, por mais difícil, né, que esteja a situação, cada um de nós tem o seu livre-arbítrio aí, sempre atuante. Tá? Então, né, chegando aí nos momentos finais também, né, da minha parte eu agradeço a oportunidade, né, desejo que todos possam refletir, né, o que estão fazendo neste mundo de provas e expiações. Né? Eu sei que não é fácil, mas também não está tão difícil assim, né? Cada um de nós pode sim, né, fazer a diferença para si mesmo, para a família, para as pessoas ao redor e progredirmos, né? Nós não estamos no mundo aqui, né, para passar batido. Todos nós temos oportunidades de melhorar a nossa vida em todos os aspectos, sairmos espíritos mais lúcidos, mais equilibrados, mais conscientes, né, em todas as reencarnações, mas principalmente nessas agora, com tanta tecnologia, com tanta ferramenta, com tanta possibilidade, né, depende da nossa escolha aí também para fazer esse progresso.
Então, né, um abraço a todos aí, né, uma ótima semana. Eu vou passando a palavra aí para o meu pai, para, né, essas reflexões aí também continuarem aí no, né, essa questão sobre os mundos de provas e expiações. Você. Rapidinho, estamos no final. Então, mas em relação a essa inteligência que nós estamos desenvolvendo cada vez mais, e que nós, quando estudamos, bem lá no início, como você mencionou, Hugo, né, da gente ver que, inclusive, até os tipos que aqui reencarnavam eram tipos mais primitivos, com dentes afiados, grandes, porque precisavam correr, ir atrás da sua subsistência, e realmente para o abate, né? Procurar as caças para estocar comida ou para comer demasiadamente, armazenar comida no organismo, porque não sabia quanto tempo se levaria para conseguir novamente outra alimentação. E hoje nós vemos que, graças a Deus, né, nós estamos evoluindo. Infelizmente, essa evolução, ela não está, da inteligência, ela não está acompanhando a evolução moral. Os desequilíbrios que nós ainda vemos aí acontecer na casa dos nossos semelhantes, né, nos nossos vizinhos aí, nossos irmãos, nessa guerra constante, nessa briga por poder, nós vemos o quanto existe essa discrepância da inteligência e da moralidade. E nós vemos aqui mesmo, no nosso próprio Brasil, ainda há pontos de escravidão, onde muitos utilizam essa inteligência para escravizar aqueles seus semelhantes, os nossos irmãos, muitos que vêm de outros países em busca de oportunidades. Muitos vivem aí trancafiados, trabalhando quase que 24 horas por dia, principalmente na área da costura, da indústria. E volta e meia, a gente vê que a polícia bate lá em um desses pontos aí e tira esses nossos irmãos que estão lá como verdadeiro, vivendo trabalho escravo, ainda fazendo trabalho escravos, infelizmente. Mas a gente deve ver sempre pela ótica do otimismo e ver, né? Eu mesma, não está muito longe, que eu não sou assim tão velha, né? Mas assim, olha, eu lavava roupa nos rios, lá na água do rio. Era muito gostoso, mas muito trabalhoso e cansativo. Hoje, com essa tecnologia, com a inteligência, com o desenvolvimento, com tudo isso que as oportunidades nos deram, essa inteligência que foi apurando e se transformando em meios de facilitar a nossa vida, nós temos a nossa máquina. Temos a máquina que auxilia não só a mim, mas a tantas donas de casa e tantos outros aparelhos domésticos que nós temos que veio facilitar a nossa vida. Mas assim, e aí você comentou também sobre esses países que muitas das vezes, né, que nós falamos os países de primeiro mundo, que muitas das vezes nós até ficamos com a pontinha de inveja, né? Mas a gente sabe que nós temos o lá que merecemos. Se nós estamos aqui no nosso querido Brasil, é porque a nossa necessidade de aprendizado é nessa sala de aula. E que nós não queiramos invejar a grama do nosso vizinho, mas que também tenhamos a capacidade e, acima de tudo, a coragem de plantar o nosso jardim, porque com certeza as borboletas virão fazer festa no nosso jardim. Porque tem aquele ditado, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. É mais fácil ficar olhando a do vizinho do que nos esforçarmos para cultivar o nosso jardim. E é isso que nós devemos fazer, porque as ferramentas nós temos, que é as oportunidades, a inteligência, o discernimento, a lei de Deus que está gravada na nossa própria consciência. Então, nós já temos esse discernimento, inclusive de saber, né? Porque quando nós fizemos algo que não é do agrado de Deus, tem aquela vozinha interior que nos adverte, né?
que nos indica aquele piscante amarelo, ou para que não é por aí, mas às vezes, diante da nossa teimosia, e nós somos espíritos rebeldes e desafiadores, nós queremos nos deixar muito mais para satisfazer o nosso ego, ao invés de desenvolver o self, como bem diz a Joana de Ângeles, né? Que é o espiritual. Nós ainda queremos mostrar para o outro, para os nossos irmãos, para o nosso semelhante, esse nosso ego, que é o nosso egoísmo, a nossa vaidade em alto grau, que nós somos capazes, que nós podemos. E quando nós começamos a desenvolver o self, nós estamos nos aproximando cada vez mais do Criador, deixando de lado o que o mundo pensa a nosso respeito e desenvolvendo o nosso mundo interior, que é esse que realmente importa. Porque quando nós vamos viajar, nós temos um objetivo. Nós saímos para viajar para quê? Se vamos para a praia, com certeza é para curtir o mar, a praia, o sol, descansar a mente, arejar. Então, para algum lugar, quando nós viajamos, nós vamos com o roteiro certo e com o objetivo. E nós não podemos esquecer que essa grande viagem que nós fizemos de lá para cá, da nossa verdadeira casa para cá, também tem um objetivo, que é a nossa melhora. Mas o que é que nós estamos fazendo para nos melhorar? Ou estamos só naquela busca cessante, correndo, correndo e nunca conseguimos chegar? Porque quando nós almejamos muitas coisas materiais, nós estamos nessa busca, né? É como, sabe a história do cachorrinho dando volta? É mais ou menos assim. Nós corremos, corremos e nunca alcançamos, porque nós nunca vamos estar preenchidos. E também não vai nos trazer essa felicidade que almejamos, uma vez que o próprio Cristo nos diz que a felicidade não é desse mundo. Então, nós temos que ver o que é realmente necessário e o que é que nós estamos buscando, que é muito mais para satisfazer o nosso ego. Mas, como já esgotou nosso horário, que nós possamos ter um dia de muita paz, uma semana abençoada, que nós possamos refletir em tudo que aqui foi falado, porque quando nós falamos, com certeza, porque nós estamos muito necessitados de ouvir, então que nós possamos pegar as lições que o Evangelho nos trouxe no dia de hoje, para estar refletindo sobre elas no decorrer da nossa semana, e que possamos ter uma semana de muita paz, de muitas bênçãos, de muito esclarecimento, fortalecimento dos nossos desafios, e que Jesus nos ampare hoje e sempre. Que assim seja. Kátia, suas considerações e despedidas. Eu agradeço aí a oportunidade, né, de estar refletindo sobre esse tema, falando sobre isso. A gente precisa mesmo do arrependimento em primeiro lugar das nossas faltas, né? Nós vamos passar pelas provas e as expiações, e por último nós vamos ter a reparação para a gente zerar o placar, né? Isso já está no livro do Céu e Inferno de Allan Kardec, que ele deixou lá escrito, lá explicadinho para a gente. Então, para a gente poder anular isso tudo, as nossas faltas, a gente precisa encarar a realidade e fazer a reparação dos nossos erros. É muito importante. Eu agradeço aí a todos, uma excelente semana, Delson, Marília, Hugo, todos os nossos ouvintes. Muito obrigado por tudo e até a próxima semana. A gente que agradece, e nós temos aí, né, hoje dando continuidade à programação aqui, nós temos Refletindo com Jesus, às 18 horas, e o tema Como Morrem os Dogmas, né? Então, é tratado pela nossa querida Silvia Almeida, direto do Rio de Janeiro, às 18 horas. E também temos às 18h30 o Evangelho no Lar e no Coração, com o nosso irmão Edson Godinho, também do Rio de Janeiro, às 18h30. E para finalizar, ou melhor, e mais um programa aqui, Entre Irmãos, Anjos da Guarda é o tema, com Hugo, Amanda, às 20 horas. E às 22 horas nós temos um Momento Consolador, né? Que essa pequena leitura de reflexão, que não dura mais do que 5 minutos, né? Mas é importante para que a gente possa aí, refletir no final, no nosso início de noite, na hora de dormir aí, com ótimas leituras edificantes. E assim, agradeço também a Deus, a Jesus, né, por estar
finalizando esse programa, né? Iniciando esse dia de trabalho, que Deus possa abençoar, que Jesus possa nos conduzir nesse nosso caminhar no dia de hoje, sempre, lembrando de todos os ensinamentos de Jesus, né? Como diz Santo Agostinho aqui, contemplai, pois, essa abobada azulada, à noite, a hora do repouso, a hora da prece, e nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças, perguntai-vos quais levam a Deus e rogai-lhes que um mundo regenerador vos abra o seio após a expiação da terra. Então é a consolação que nós temos, né? E os esclarecimentos aí de Santo Agostinho, que disse lá em Paris em 1862, nos trazendo essa mensagem para nós sabermos que tudo que passamos aqui não é em vão, tudo tem um significado e tudo tem um aprendizado. E que Jesus abençoe todos os nossos lares, fortalece todos os nossos irmãos, em especiais aqueles que passam pelos desafios, né? Que são os desencarnes da família, a partida para o mundo espiritual, que nós chamamos de perca da morte, né? Que nós sabemos que morte não existe, mas que Deus possa confortar todos os corações, hoje e sempre. Que possamos aí agradecer e despedir para voltar na próxima oportunidade. Tchau, meus irmãos. Um abraço a todos.